Eu estava sentada na beira da cama, olhando para nada. O quarto estava em silêncio, daquele tipo que pesa mais do que barulho. Não era sono, não era cansaço físico. Era aquela exaustão que vem quando a gente segura sentimentos por tempo demais. Meu quarto sempre foi o único lugar onde eu me permitia baixar a guarda. Ali, eu não precisava fingir que estava tudo bem. Não precisava sorrir. Não precisava ser forte para ninguém. Era só eu, e os pensamentos que eu evitava durante o dia inteiro. Naquela noite, o ar parecia mais pesado. O relógio marcava a hora, mas eu não conseguia sentir o tempo passar. Era como se tudo estivesse parado dentro de mim. Foi então que ouvi a porta. Não um barulho alto. Não um susto. Apenas o som leve de alguém empurrando a porta devagar, como quem tem medo de interromper algo importante. Era meu filho. Ele ficou parado por um segundo, me observando. Crianças percebem coisas que a gente acha que consegue esconder. O olhar dele não era curioso, era atento. Como se ele estivesse tentando entender algo que nem eu mesma conseguia explicar. Mãe, você tá bem? Ele perguntou, com aquela voz simples que carrega mais verdade do que qualquer conversa adulta. Eu demorei para responder. Não porque não ouvi, mas porque aquela pergunta atravessou um lugar sensível dentro de mim. Eu estava acostumada a responder, tá tudo bem, automaticamente. Mas ali, naquele quarto, naquele momento, a mentira não saiu. Tô só pensando um pouco, respondi, tentando sorrir. Ele entrou, sentou na ponta da cama e ficou balançando os pés. Não disse mais nada por alguns segundos. Às vezes, o silêncio de quem nos ama fala mais do que conselhos. Então ele fez algo pequeno, quase insignificante para quem vê de fora. Ele estendeu a mão e deixou um papel dobrado sobre a cama. Eu fiz isso para você hoje na escola, disse, como se não fosse nada demais. Quando abri o papel, vi um desenho simples. Uma casa, um sol torto no canto e duas pessoas dentro. Embaixo, com letras grandes e um pouco tortas, estava escrito: para minha mãe, quando ela fica triste. Meu peito apertou. Não era sobre o desenho. Nunca é. Era sobre o fato de que alguém tinha percebido algo que eu estava tentando esconder até de mim mesma. Aquele quarto, que sempre foi meu refúgio, de repente virou um espelho. Não das coisas que eu mostrava ao mundo, mas das que eu empurrava para o fundo do coração. Você anda muito quieta, ele continuou, sem acusar, sem cobrar. Eu gosto quando você conversa comigo. E ali estava. Sem brigas. Sem gritos. Sem drama. A verdade encostando devagar. Eu percebi que não era o silêncio da casa que me incomodava. Era o silêncio dentro de mim. As palavras que eu não dizia. As conversas que eu evitava. As emoções que eu estava guardando no lugar errado. Meu quarto sempre foi apenas um espaço físico. Mas naquela noite, ele se tornou o lugar onde algo acordou. Não foi uma revelação escandalosa. Não foi um choque. Foi um desconforto suave. Daqueles que não te deixam mais fingir que está tudo normal. Meu filho não sabia. Ele não tinha ideia do que aquele gesto simples tinha provocado. Mas, sem querer, ele tinha aberto uma porta que eu vinha mantendo fechada há muito tempo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu entendi que não era mais possível continuar ignorando o que eu sentia. Depois daquela noite, comecei a perceber coisas que antes eu fingia não ver. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, como quando a gente se acostuma com um barulho de fundo e só nota quando ele para. Meu casamento não tinha brigas constantes. Não tinha gritos, nem portas batendo. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo mais difícil de explicar. Por fora, parecia estável. Por dentro, era silencioso demais. A rotina tomou conta de tudo. Os dias começaram a se parecer uns com os outros. Acordar, cuidar da casa, resolver problemas, dormir. Conversas viraram frases curtas. Perguntas automáticas. Respostas sem profundidade. Como foi o dia? Normal. E ficava por isso mesmo. Aos poucos, percebi que não era só a falta de conversa. Era a falta de presença. Estávamos no mesmo espaço, mas em mundos diferentes. Ele chegava cansado, eu também. Cada um carregando seu próprio peso, sem dividir. Eu sentia falta de ser ouvida de verdade. Não de conselhos. Não de soluções. Apenas de alguém que sentasse ao meu lado e perguntasse, com interesse real, como eu estava me sentindo. Mas eu também me calei.
Meu quarto sempre foi o lugar onde eu escondia o que não tinha coragem de dizer. Ali, eu guardava perguntas que nunca fiz, expectativas que nunca verbalizei, frustrações que eu achava que iam desaparecer sozinhas. Com o tempo, comecei a sentir saudade de algo que eu nem sabia explicar direito. Não era exatamente da pessoa que ele foi um dia, era da conexão que existia entre nós. Daquela sensação de parceria, de troca, de intimidade emocional. Não houve um momento exato em que tudo esfriou. Foi gradual, silencioso, quase educado demais para ser percebido como um problema. E quando a gente não nomeia o problema, ele cresce em silêncio. Eu continuava cumprindo meu papel. Esposa, mãe, mulher forte. Mas por dentro, algo parecia sempre faltando. Um espaço vazio que eu tentava ignorar, ocupando a mente com tarefas, distrações, responsabilidades. O mais difícil era admitir que eu também tinha culpa naquele silêncio. Eu esperava que ele percebesse, que ele perguntasse, que ele se aproximasse. Mas eu mesma não me abria. À noite, quando a casa ficava quieta, era impossível fugir dos pensamentos. O quarto deixava de ser apenas um lugar para dormir e virava um cenário de lembranças, comparações, perguntas sem resposta. Eu me perguntava quando foi a última vez que rimos juntos sem pressa. Quando foi a última conversa que não terminou em cansaço? Quando foi que começamos a aceitar o vazio como algo normal? Não havia traição física. Não havia mentiras escancaradas. Mas havia ausência. E a ausência, quando se prolonga, cria brechas perigosas. Eu ainda não chamava aquilo de infidelidade. Na verdade, eu nem ousava pensar nessa palavra. Para mim, era só solidão. Só um momento difícil. Só uma fase. Mas, no fundo, eu já sentia que algo estava fora do lugar. E o silêncio? O silêncio nunca é neutro. Ele pode proteger, mas também pode afastar. Naquele casamento cheio de rotina e palavras não ditas, eu comecei a entender que o maior risco não era alguém entrar. Era alguém deixar de estar. Com o passar do tempo, a sensação de não ser vista começou a pesar mais do que eu esperava. Não foi algo repentino. Foi como uma luz que vai ficando fraca, até o momento em que você percebe que está quase no escuro. Eu falava, mas sentia que minhas palavras não chegavam a lugar nenhum. Compartilhava coisas simples do dia a dia, pensamentos soltos, pequenas inquietações, e tudo parecia se perder no caminho. Não havia resposta, não havia continuidade. Apenas um aceno de cabeça, um depois a gente conversa, um silêncio confortável demais para quem escuta, e doloroso para quem sente. Ser ignorada não machuca de uma vez. Machuca aos poucos. Comecei a guardar mais coisas para mim. A filtrar o que dizia. A escolher o que valia a pena comentar e o que era melhor deixar passar. E, quando a gente faz isso por muito tempo, acaba se acostumando a conversar só por dentro. O problema é que ninguém aguenta viver só de monólogo interno. Eu sentia falta de alguém que prestasse atenção nos detalhes. Que percebesse quando meu tom mudava. Quando eu sorria menos. Quando eu ficava em silêncio mais do que o normal. Sentia falta de me sentir interessante, relevante, presente para alguém. E foi aí que o vazio começou a ganhar forma. Não aconteceu nada de errado de maneira explícita. Não houve atitudes claras, nem decisões conscientes naquele momento. Foi algo sutil. Um espaço emocional que começou a ser preenchido de forma quase imperceptível. Às vezes, era apenas a sensação de alívio ao poder expressar um pensamento sem ser interrompida. Outras vezes, era o conforto de ser ouvida sem pressa. Pequenos momentos em que eu sentia que minhas palavras finalmente encontravam eco. Eu não chamava isso de traição. Para mim, ainda era só conversa. Só troca. Só compreensão. Afinal, não havia toque. Não havia promessas. Não havia nada que pudesse ser apontado como errado com facilidade. Mas o coração raramente segue regras tão claras. O que começou como um desabafo inocente foi criando um hábito. E hábitos moldam sentimentos. Aos poucos, percebi que eu estava buscando fora aquilo que já não encontrava dentro de casa. Atenção, acolhimento, presença emocional. Eu ainda voltava para o mesmo lar. Cumpria a mesma rotina. Sorria nos momentos certos. Mas algo dentro de mim já estava deslocado. Como se uma parte importante de mim tivesse criado residência em outro lugar, não físico, mas emocional. E isso me confundia profundamente.
Eu me perguntava se estava exagerando. Se era apenas carência. Se toda mulher não passava por isso em algum momento da vida. Tentava me convencer de que não havia perigo, de que eu tinha tudo sob controle. Mas o desconforto não mentia. Eu comecei a perceber que certos pensamentos apareciam com frequência demais. Que determinadas conversas ficavam na minha mente por mais tempo do que deveriam. Que o silêncio do meu casamento já não era o único silêncio que me acompanhava. Havia agora uma comparação invisível. Um antes e um depois que eu nunca planejei criar. Ainda assim, eu evitava dar nome às coisas. Dar nome torna real. Torna inevitável. E eu não me sentia pronta para encarar o que aquilo significava. O espaço emocional que se abriu não surgiu do nada. Ele foi construído com ausências acumuladas, palavras não ditas e necessidades ignoradas. E quando a gente não cuida dessas brechas, elas crescem sozinhas. Naquele ponto, eu já sabia, não era mais apenas solidão. Era um aviso silencioso de que algo estava saindo do lugar. E ignorar isso seria a escolha mais perigosa de todas. Foi numa tarde comum, dessas que não prometem nada além da repetição, que percebi que não era só eu quem sentia que algo tinha mudado. Eu estava sentada no quarto, tentando organizar pensamentos que insistiam em não se alinhar, quando ele apareceu na porta. Não entrou de uma vez. Ficou ali, parado, observando em silêncio. Como se estivesse tentando entender se aquele era um bom momento ou não. Mãe, você tá bem? A pergunta foi simples. Direta. Mas caiu em mim com um peso que eu não esperava. Olhei para ele e sorri automaticamente. Aquele sorriso ensaiado que a gente aprende a usar para proteger quem ama. Disse que sim. Que estava tudo bem. Que era só cansaço. Mas ele não se moveu. Crianças têm um jeito estranho, e assustador, de perceber o que os adultos tentam esconder. Não porque entendam tudo, mas porque sentem quando algo sai do eixo. Quando a energia muda. Quando o silêncio pesa mais do que deveria. Você anda diferente, ele disse, sem acusação, sem drama. Apenas como quem constata um fato. Aquelas palavras abriram algo dentro de mim. Diferente. Eu tinha tentado ignorar isso. Convencer a mim mesma de que era apenas uma fase. Mas ouvir aquilo da boca dele foi como me ver refletida em um espelho que eu vinha evitando. Perguntei o que ele queria dizer. Ele deu de ombros. Você fica muito tempo quieta. Antes você falava mais comigo. Agora parece que tá longe, mesmo estando aqui. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão adulta jamais doeu. Porque não vinha de cobrança. Vinha de falta. Ele sentou na cama, mantendo uma distância respeitosa, como se soubesse que aquele espaço não era apenas físico. Ficamos alguns segundos em silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não foi confortável. Eu fiz alguma coisa errada? Ele perguntou. Meu coração apertou. Neguei imediatamente. Disse que não. Que nada tinha a ver com ele. E era verdade. Mas, ao mesmo tempo, não era toda a verdade. O que eu não disse foi que eu estava perdida dentro de mim mesma. Que carregava pensamentos demais. Que estava tentando preencher vazios que eu não deveria ter deixado crescer. Ele apenas assentiu, mas seus olhos diziam que ele sentia mais do que eu estava disposta a admitir. Quando você fica triste, a casa fica diferente, ele continuou. Fica quieta demais. Foi ali que entendi. Eu não estava lidando apenas com minhas escolhas internas. Elas estavam transbordando. Escorrendo pelas paredes da casa. Atingindo quem não tinha nada a ver com meus conflitos. Meu filho não sabia de detalhes. Não entendia contextos adultos. Não havia nada impróprio, nada dito além do necessário. Mas ele percebia a ausência emocional. A distância invisível. A mãe que estava presente no corpo, mas ausente no coração. E isso me encheu de culpa. Não aquela culpa exagerada, dramática. Mas a culpa limpa. Clara. A que desperta. A que chama para a responsabilidade. Eu o abracei. Um abraço longo. Silencioso. Necessário. Às vezes os adultos se perdem um pouco, eu disse. Mas isso não quer dizer que deixem de amar. Ele me abraçou de volta. Forte. Como se dissesse, sem palavras, que ainda havia tempo. Depois que ele saiu do quarto, fiquei sozinha novamente. Mas não era a mesma solidão de antes. Agora havia algo diferente. Consciência. Meu filho não fez nada além de observar. Não acusou.
Não pediu explicações. Apenas sentiu. E, ao sentir, me devolveu a verdade que eu vinha evitando. Eu percebi que não era apenas sobre mim. Nunca foi. Era sobre o exemplo que eu estava dando. Sobre o que eu ensinava no silêncio. Sobre os limites que eu estava, ou não, respeitando. Naquele dia, algo acordou em mim. Não foi uma decisão ainda. Não foi uma mudança completa. Mas foi o começo do fim da negação. E, às vezes, isso é tudo o que a gente precisa para começar a voltar. Meu quarto sempre foi o lugar onde eu me escondia. Não das pessoas, de mim mesma. Ali, eu fechava a porta e sentia que podia respirar sem precisar explicar nada a ninguém. Era onde eu organizava pensamentos, onde o silêncio parecia me proteger das perguntas que eu não queria responder. Por muito tempo, aquela porta fechada significou segurança. Naquela noite, porém, o ar estava diferente. Eu entrei no quarto devagar, como se estivesse pisando em território desconhecido, mesmo sendo o espaço mais íntimo da casa. Fechei a porta atrás de mim por hábito. O clique seco da fechadura ecoou mais alto do que deveria. Sentei na beira da cama e fiquei ali, imóvel. Não havia ninguém comigo. Nenhuma discussão. Nenhuma revelação externa. Ainda assim, algo pesado se acomodava no meu peito, exigindo atenção. Eu respirei fundo e encarei o quarto como se ele pudesse me responder alguma coisa. Foi ali que entendi. Eu não precisava de um confronto para admitir a verdade. Eu já sabia. Não tinha havido um erro escancarado. Não existiam provas visíveis. Mas havia escolhas internas. Pensamentos alimentados. Espaços emocionais que eu permiti que fossem ocupados por aquilo que não pertencia ali. E isso também é uma forma de traição. Essa constatação não veio com culpa explosiva. Veio com tristeza calma. Com aquele tipo de dor madura que não grita, mas permanece. Levantei-me e caminhei até a janela. Estava fechada, como quase sempre ficava. Abri devagar, sentindo o ar fresco da noite entrar e tocar meu rosto. Foi automático, mas profundamente simbólico. A janela aberta deixava entrar luz, sons distantes, vida. A porta fechada, atrás de mim, ainda representava tudo o que eu vinha evitando. Ali, com o vento suave tocando minha pele, eu finalmente disse em voz baixa, não para alguém, mas para mim. Eu cruzei um limite. Não foi físico. Não foi explícito. Mas foi real. Cruzei quando comecei a buscar fora o que eu deveria ter enfrentado dentro. Quando preferi o conforto da compreensão fácil ao desconforto das conversas difíceis. Quando escolhi silenciar no lugar errado. Percebi que a maior mentira não tinha sido contada a ninguém além de mim mesma. Não é nada, eu repetia. Eu tenho controle, eu dizia. Todo mundo passa por isso, eu justificava. Mas ali, naquele quarto, essas frases não se sustentavam mais. Sentei novamente na cama, agora com a janela aberta, e deixei a verdade permanecer. Sem tentar consertar nada ainda. Sem promessas imediatas. Apenas aceitando. Aceitar é doloroso, mas é honesto. Eu pensei no impacto silencioso das minhas escolhas. No clima da casa. No olhar do meu filho. No espaço emocional que eu havia deixado escapar pelas frestas da rotina. Não era tarde demais. Mas também não era irrelevante. Entendi que o quarto não era apenas um lugar físico. Era o cenário onde eu vinha escondendo a negação. E, naquele momento, ele se transformava no espaço da consciência. Fechei os olhos por alguns segundos, sentindo o peso e, estranhamente, um certo alívio. Porque a verdade, quando finalmente aparece, dói, mas também liberta. E eu sabia que, depois daquela noite, nada poderia continuar exatamente como antes. Sentei-me na poltrona perto da janela, observando a rua silenciosa lá fora. A luz do fim da tarde atravessava as cortinas, espalhando tons dourados pelo chão. Era calma, mas dentro de mim tudo parecia girar. Cada pensamento parecia me empurrar para uma verdade que eu não queria admitir. Por muito tempo, eu pensei que a traição fosse apenas algo físico. Algo concreto, impossível de ignorar. Mas ali, naquele momento de reflexão, percebi que não é assim tão simples. A traição pode ser silenciosa, invisível. Pode se esconder em gestos, em pensamentos, em escolhas pequenas que, acumuladas, se tornam grandes demais para serem ignoradas. Quando comecei a buscar consolo fora do que era meu, em conversas que não eram para ser profundas,
em atenção que não deveria ser minha, em compreensão que não vinha de quem realmente importava, eu cruzei uma linha. Uma linha que não deixou marcas visíveis, mas que estava lá, firme, invisível, e que não podia mais ser negada. Respirei fundo. A brisa da tarde entrou pela janela aberta, fresca, quase como se fosse um lembrete de que sempre há ar novo, oportunidades de recomeço. Mas eu precisava encarar o que tinha feito, ou deixado de fazer. Infidelidade, murmurei para mim mesma, baixinho, não é só toque. Não é só traição física. É deixar que outra coisa ocupe seu coração ou sua mente quando deveria estar presente. E eu tinha feito isso. Olhei para as paredes do meu quarto, que tantas vezes me serviram de abrigo. Agora me sentia observada por mim mesma, confrontada pela minha consciência. Não havia como fugir. O que fiz fora do alcance dos olhos de outros, fiz diante dos meus próprios olhos. Não há justificativa que valha aqui. Não posso dizer que só aconteceu ou que não teve importância. Cada pensamento, cada gesto emocional que eu dei para o que não era meu, contou. E isso é responsabilidade minha. Respirei devagar, contando cada segundo. Era hora de aceitar que reconhecer a verdade é diferente de agir sobre ela. Mas antes de qualquer passo concreto, eu precisava entender completamente o que significa realmente trair alguém que se ama. Tratar a ausência do outro como desculpa foi apenas uma forma de adiar a realidade. Eu havia usado a rotina, o silêncio e a distância como justificativa para buscar algo que me confortasse. Mas conforto sem responsabilidade não é amor, não é lealdade, não é presença. Então, sentei-me ainda mais reta, fechando os olhos. Vi claramente que a traição emocional é como uma sombra, silenciosa, sutil, mas sempre presente. Ela corrói por dentro, devagar, até que a consciência não consiga mais ignorar. Olhando para fora da janela, percebi que havia duas opções: continuar ignorando ou aceitar a verdade e lidar com ela. Não podia mais escolher o silêncio ou o conforto fácil. Não podia mais enganar nem a mim mesma nem quem amava. E assim veio a clareza. Assumir responsabilidade é o primeiro passo para qualquer reconstrução. Não para me absolver, mas para reparar. Não para apagar o que foi feito, mas para aprender e não repetir. Não para esquecer a dor, mas para transformá-la em consciência. Percebi que a fidelidade não é apenas física. É presença. É atenção. É cuidado constante. É estar, mesmo quando tudo parece monótono ou distante. É escolher, a cada instante, onde colocar o coração e a mente. Respirei fundo novamente, sentindo o ar fresco tocar meu rosto. A tarde estava prestes a virar noite, mas a luz ainda entrava. E ali, naquela dualidade de sombra e claridade, entendi que o maior erro que alguém pode cometer não é o que se vê, mas o que se permite em silêncio. Eu entendo agora, sussurrei, infidelidade não é só sobre atos, é sobre escolhas. E eu escolhi mal. Mas agora sei que posso escolher melhor amanhã. A manhã seguinte chegou silenciosa, como se a casa soubesse que algo havia mudado. Eu acordei sentindo o peso da consciência, mas também uma estranha leveza. Algo dentro de mim tinha sido despertado. Era como se uma luz tivesse penetrado a sombra que eu carregava há tanto tempo. Olhei para meu filho, que brincava no corredor sem perceber a transformação que havia provocado. Ele não sabia, e nem precisava, mas suas pequenas observações, sua percepção inocente da minha tristeza, tinham acendido em mim um senso de responsabilidade que eu não podia mais ignorar. Ele havia sido, sem querer, o farol que me guiaria de volta. Sentei-me à mesa, tomando um café ainda morna, pensando em tudo o que vinha guardando. Meu casamento, a rotina, os silêncios, os momentos que eu desviava minha atenção. Tudo isso começou a fazer sentido de uma forma dolorosa, mas necessária. Eu percebi que minhas escolhas emocionais tinham limites. Eu não podia mais buscar conforto fora do que era meu por direito, não porque alguém estava observando, mas porque eu precisava honrar o que era verdadeiro. A decisão não veio de repente. Foi uma série de pequenos instantes de clareza, a percepção de que a distância emocional machucava mais que qualquer ausência física. A compreensão de que o que eu sentia por Ita não havia desaparecido, apenas se escondia atrás do medo e da rotina. O reconhecimento de que minha relação com meu filho merecia uma mãe inteira, presente e íntegra. Fechei os olhos e respirei fundo. Um passo de cada vez. Primeiro, comecei a reorganizar meus pensamentos, criando fronteiras dentro de mim. Pensei: aqui está o meu espaço. Aqui estão meus sentimentos.
Aqui está minha lealdade. Era um lugar seguro, não apenas para mim, mas para todos que amava. E então veio a verdade mais difícil e libertadora. Restaurar o casamento significava olhar para dentro, assumir os erros e aprender com eles. Não era sobre punição, vergonha ou culpa eterna. Era sobre consciência. Sobre escolher o que realmente importava. Enquanto refletia, percebi a presença do meu filho como um lembrete constante. Nossas ações, mesmo as mais silenciosas, têm consequências. Ele me mostrou, sem querer, que amar de verdade exige coragem. Coragem para enfrentar verdades desconfortáveis, para reconhecer falhas, e para escolher o caminho certo, mesmo quando ninguém está olhando. Decidi, naquele instante, que não permitiria mais que pequenas escapadas emocionais ocupassem espaço onde deveria haver presença e dedicação. Não mais fugir da rotina, da conversa, do cuidado mútuo. Eu precisava ser inteira, e não dividida. Peguei meu telefone e escrevi uma mensagem para Ethan. Não grande, não dramática, apenas honesta. Algo simples. Hoje percebi coisas importantes sobre nós. Quero conversar quando você voltar. Quero estar presente, de verdade. Fechei o celular e senti uma paz que não sentia há meses. Era como se, finalmente, tivesse decidido por mim mesma e por minha família. Max, meu fiel companheiro, deitou-se aos meus pés, e eu senti que mesmo ele entendia que algo mudará. O peso da solidão emocional tinha diminuído, e no lugar dele havia clareza, propósito e amor verdadeiro. Mais tarde, quando meu filho veio até mim com um desenho que fizera na escola, eu sorri de coração aberto. A inocência dele, que tantas vezes me lembra do que é puro e essencial, era agora a metáfora perfeita do que eu estava reconstruindo. A confiança, a atenção e o cuidado, peças que sustentam qualquer relação verdadeira. Naquele dia, entendi que a fidelidade não é apenas ausência de erro, mas presença consciente. Que ser fiel não é só não trair fisicamente, mas manter-se inteiro para aqueles que amamos. Que escolhas silenciosas podem ser tão poderosas quanto gestos grandiosos. E assim, enquanto a luz do dia se espalhava pelo quarto, percebi que finalmente estava no caminho certo. Um caminho de consciência, cuidado e amor, não perfeito, mas verdadeiro. Meu filho, sem saber, havia me lembrado do que realmente importava. E eu, finalmente, escolhi proteger o que mais amo. Agora que tudo aconteceu, eu paro um instante e penso em vocês, que estão me ouvindo ou assistindo. Talvez muitos se identifiquem com pequenas ausências, silêncios, ou momentos em que sentimos que alguém importante está distante, mesmo estando perto. Às vezes, o que parece rotina é, na verdade, um risco silencioso de perder conexão, de deixar que a atenção e o carinho desapareçam sem perceber. Meu filho, sem querer, me mostrou isso. Ele percebeu mudanças, pequenos sinais de que eu não estava totalmente presente, que minha mente e meu coração haviam se afastado. Ele não fez nada de errado, nem poderia. Apenas me mostrou, com a inocência dele, algo que eu mesma precisava enxergar. Que a infidelidade pode começar sem toque, sem gestos explícitos, apenas com ausência emocional. E então me pergunto, quantas vezes ignoramos sinais silenciosos? Quantas vezes achamos que estamos bem com alguém, mas na verdade estamos deixando que a distância emocional cresça sem perceber? É fácil culpar outros, é fácil justificar comportamentos, mas a verdade é que só nós podemos proteger a conexão que realmente importa. Hoje vejo que fidelidade não é apenas uma questão de atos físicos ou promessas formais. É uma escolha diária de atenção, de cuidado, de presença consciente. É olhar para quem amamos e perguntar, de coração aberto: você se sente visto? Você se sente amado? E se a resposta não vier, é hora de ouvir mais atentamente. O que meu filho me ensinou foi simples, mas profundo. Às vezes, quem nos acorda para a realidade não sabe o que fez, mas muda tudo. Uma observação inocente, um gesto despretensioso, pode nos devolver aquilo que realmente importa. E perceber isso antes que seja tarde é um ato de coragem, de amor e de responsabilidade. Não há desculpas, não há justificativas longas. Há apenas a escolha de olhar para dentro, assumir nossas falhas e decidir agir. Hoje, decidi estar presente de corpo e alma para minha família. Escolhi proteger os laços que construímos, valorizar o tempo com meu filho, cuidar da relação com meu marido, e ser consciente das pequenas ações que fortalecem o amor. E a vocês que me acompanham, talvez haja um espaço na sua vida que precisa de atenção, talvez alguém próximo espere um olhar mais atento, uma palavra mais sincera,
um gesto que diga você importa para mim. Não esperem que o tempo ou o acaso resolvam. A consciência é a chave. Ao final, aprendi que a vida familiar, a relação com quem amamos, não é só sobre grandes declarações ou momentos extraordinários. Está nas pequenas escolhas diárias: ouvir mais, perceber sinais, oferecer presença. É nisso que a fidelidade emocional se constrói, e é isso que mantém uma família unida, mesmo quando tudo ao redor parece rotina ou silêncio. Meu filho me lembrou disso sem perceber. Max, meu companheiro silencioso, também. E eu? Eu aprendi que só depende de mim proteger o que mais amo, antes que a ausência emocional se transforme em algo irreversível. Então, deixo esta mensagem para vocês. Prestem atenção, não ignorem pequenos sinais, sejam conscientes de como vocês se conectam com quem amam. Às vezes, quem nos acorda não sabe o que fez, mas muda tudo. E se algo mudou em vocês enquanto ouviam minha história, saibam que há esperança. É sempre possível escolher o caminho certo, restaurar conexões, valorizar o que é realmente essencial. Porque, no final, fidelidade não é apenas uma promessa, é presença, cuidado e atenção.